Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido SigmaCast, o ambiente em que a gente fala sobre a coisa que nos apaixona, que é a educação. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, não só para os alunos que estão buscando esse gostinho da jornada final escolar, que é o ensino médio, mas principalmente para as famílias. Muitas famílias, a gente sabe, a gente está aqui vivendo o finalzinho do ano, que estão em busca de uma instituição que possa acomodar os sonhos, as realizações dos seus filhos nessa etapa final que é o ensino médio. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a importância do ensino médio na jornada escolar. E para essa conversa eu trago aqui o meu amigo, o cara que está acostumado a me entrevistar hoje, ele mudou de lado, hoje ele vai ser o entrevistado. E eu vou pegar pesado para a gente conseguir sugar dele tudo que ele sabe. É um cara super experiente como professor, como coordenador e também como diretor. O nosso querido Thiago Diana. Seja bem-vindo, Thiago. Professor Marcelo Tavares, tô feliz demais de estar aqui com você hoje e tô desse outro lado. Cara, tô até um pouco nervoso. Não fica não, tô relaxa, nervoso, hein? Pô. Eu sou o professor Thiago Diana, sou diretor do Sigma Norte e estou aqui hoje como convidado para um assunto extremamente importante. Fico muito feliz que todo mundo esteja aí nos acompanhando. Que bom. Então vamos lá, vamos para o SigmaCast de hoje falando sobre a importância do ensino médio. Vamos lá. Tá, Thiago, eu vou começar com uma pergunta super geral para a gente ficar aqui trocando ideias. A pergunta é a seguinte: na tua opinião, como professor, como coordenador, como diretor, mas eu vou pedir para você botar principalmente o chapéu de professor, tá? Qual você acha que é a importância conceitual do ensino médio, levando em consideração que são esses 3 últimos anos da jornada escolar, a molecada chegando ali por volta dos 15 anos, saindo já prestes a alcançar a maioridade, ali com 17, 18 anos. Na tua opinião, pela tua experiência, principalmente como professor, o que você acha que é a grande importância do ensino médio na formação desses jovens? Eita, vamos lá. Ensino médio é muito importante. Ele é um marco simbólico relevante para os nossos estudantes e para os estudantes em geral. A gente está falando da reta final de uma trajetória de educação básica que começou há mais de 10 anos atrás. Então imagina que esse cara que o pai levou pequenininho na escola, na educação infantil, com 2 anos, ele fez a trajetória lá dos 2 aos 5, dos 5 até os 10, e ele veio fazendo as trajetórias. E agora ele chega no momento final da educação básica, que é ainda acompanhado por uma série de decisões, escolhas e grandes provas que vão definir caminhos importantes e relevantes na vida dele. Então acredito muito, Marcelo, que ele tem um simbólico importante, que ele tem ali uma questão para muitos quase assim mística de nossa, estou chegando nessa última etapa. E antes de eu partir para uma segunda pergunta, eu queria também, pegando a tua experiência, tu acredita que a molecada tem essa visão? Porque você está dizendo que o ensino médio ele tem uma importância que é simbólica também, né? Levando em consideração esses 3 últimos anos, uma jornada escolar que às vezes começou com 2, 3 aninhos e ele tem agora os 3 últimos anos. Então, para além desse simbolismo, você acha que a molecada tem essa visão dessa importância? Como é que você sente isso como professor, sentindo o aluno chegar? Porque quando você fala do simbólico, eu fico me perguntando, eu como pai entendo isso, né? Poxa, os 3 últimos anos, meu filho que chegou bebezinho, agora faltam 3 anos para ele para a vida, né? Eu vou deixar de levá-lo, ou pelo menos aquela coisa da merendeira, aquela coisa da mochila, do uniforme, do material didático. Eu perco um pouco esse controle enquanto pai e meu filho está recebendo autonomia. Então esse campo simbólico para as famílias é muito claro para mim. Mas na tua visão como professor, eu sei que você já passou tanto pela primeira série, quanto pela segunda série, quanto pela terceira série. Tu acha que a molecada tem essa visão da virada? Cara, acho que os meninos eles ficam ansiosos pela virada, mas a virada precisa ser muito bem conduzida. Eu tenho casos e acompanhei pessoas que fizeram uma virada de 9º para a primeira série, acreditando assim, agora mudou tudo, agora eu vou estudar tudo. Só que o cara queria tanto e ele colocou tanto daquilo naquele primeiro momento dele no ensino médio que ele se viu
cansado, talvez desmotivado, talvez não conseguindo ter todas as vivências que ele esperava. Entendi. Então, é um momento marcante, são os 3 últimos anos, mas uma coisa que não dá também para deixar de falar com as famílias e com os nossos alunos é que em cada segmento dá para ser feliz dentro daquele segmento. Aham. Então, o cara do Fundo 2, ele vai ser feliz ali no que ele pode ser e ele vai viver aquilo de maneira completa. Uhum. Então, eu sou muito contra essa coisa de, não, aqui é só um momento e você vai ser feliz lá no ensino médio. Não, cara, você vai ser feliz e você vai ter as suas próprias vivências e as suas realizações, os seus momentos, também do 6º ao 9º. E quando você chegar aqui, você vai estar inaugurando uma nova caminhada na sua vida, que vai sim precisar do seu empenho, vai sim precisar da sua dedicação, vai sim precisar muito das suas definições e da sua postura, posicionamento e coragem, mas principalmente, Marcelo, hoje para os nossos alunos, eu vejo que se a gente não tiver perto e a família perto, ele acaba não sabendo o que fazer nesse momento tão importante que ele chega. É como se todo mundo tivesse falado assim, é importante, se prepare, e agora? E quando ele chega, se a família, a escola e esses principais agentes, eles não estiverem perto, pode ser sim uma experiência que não é boa. Entendi. É por isso a importância da proximidade das coordenações, Aham. dos professores, da família, e olhar para isso com a sinceridade de eu quero fazer parte do seu ensino médio, eu quero fazer parte dessa sua última escalada Aham. escolar da educação básica, de preparação para tudo que vem por aí. Então, você acha, e aí eu tô aqui pensando na minha própria experiência como professor, mas de qualquer maneira, pelo que eu entendi da tua fala, você acredita que a molecada chega empolgada, né? Tem uma visão de que estou numa reta final, Sim. mas você acredita que diante dessa quase pressão por uma maturidade disciplinar, né? Disciplinar, não estou falando só da disciplina no que se refere a não fazer bagunça dentro de sala. Não né? vou dar Disciplina trabalho. enquanto indivíduo, né? Sem Caramba, faltam dúvida. 3 anos. Tu acha que de alguma maneira essa molecada chega com essa visão, mas se não houver um acompanhamento, eles tendem a forçar muito a barra, talvez na primeira série, e dar uma frustrada, é isso? Cara, você foi cirúrgico. Eu acredito muito nisso. E aí eu acredito que a gente vive de maneiras diferentes cada uma das séries do ensino médio. Aham. E a gente precisa, sim, em cada momento, ser aquele que quer, que busca, mas a gente tem, sim, que oferecer para aquela série o que, de fato, aquela série precisa de você. Tá. Se o cara é da 3ª série, tem uma expectativa em relação a ele, das definições do último ano, do sentimento de saudade que vai permeando o ano letivo dele inteiro. Aquilo pode ser, sim, o gás para alguns, e aquilo pode ser para outros um motivo de, e agora? O que eu vou fazer? Se ele não tiver feito alguns caminhos e alguns flertes com as definições futuras. É por isso que eu volto a dizer, esse acompanhamento, estar lado a lado com os meninos do ensino médio é, de fato, muito importante. Entendi. É engraçado, você está trazendo um ponto que eu até ia jogar para uma outra pergunta, mas você está jogando um gancho bacana, tentar explorá-lo agora. Você falou de início sobre a importância simbólica. Então, as famílias têm essa visão de que, cara, são os 3 últimos anos, e agora que tu tem que dar o gás. Se você tem um aluno que é super motivado, porque existe isso, né? O aluno que é super motivado e que acredita que, poxa, agora é a hora de dar aquele gás final nos últimos 3 anos para que eu possa usar o ensino médio como trampolim para as minhas realizações. Mas existem outros que não estão tão motivados. Então, o teu recado é que a importância do ensino médio, ainda que ela possa aparecer em graus diferentes, ela está lá sempre, mas ela precisa ser, digamos assim, adubada, ela precisa ser nutrida. Concordo. Por parte da instituição, das famílias, mas principalmente por parte da instituição, porque corre-se o risco dessas crianças que chegam à primeira série do médio não estarem posicionadas da forma como deveriam estar. Imagina só, o cara tem 15 anos, ele acabou de entrar na primeira série do ensino médio e ele vai ter agora uma grade muito maior, uma quantidade de aulas muito maior e provas que vão se tornando um quanto mais desafiadoras. Tá. Ele vai passar ainda, como no 9º, mas agora de uma forma mais incisiva, também por uma série de simulados. Tá. Acho que o que mais esse cara precisa é
entender que existe uma previsibilidade de ações que ele precisa fazer, de expectativas que se tem com ele e o que ele quer alcançar. Aham. Então, acho que quando a coordenação, os professores, a direção da escola e, de maneira geral, toda essa comunidade entende a importância dessa trajetória, esse estudante, ele sabe sim que ele vai ter um grande desafio lá, mas ele vai percorrer essa caminhada de uma forma mais perene, de uma forma com muito mais consistência. Entendi. Eu atendi um menino esses dias que me trouxe uma situação lá da minha unidade, Rafael, moleque sensacional. Ele me falou assim, Thiago, ano passado eu estudava muito. Mas ele estava indo para a primeira série? Ele era da primeira, esse ano ele é da segunda, vai fazer para as dois. Tá. E ano passado, sendo meu aluno na primeira série, ele falava assim, Thiago, eu estudava muito. Mas eu estudava muito em quantidade de horas de estudo. Porque ele falou que estava chegando na primeira série, ele é um cara de um nível altíssimo já. E ele falava assim, cara, eu estudo muito porque eu quero ter um grande resultado. Tá. Mas ele começou a perceber que não necessariamente aumentar muito as horas de estudo por aumentar por si só gerava para ele esse mau resultado. Hoje ele está na segunda série do ensino médio e ele me fala assim, hoje, Thiago, eu me vejo muito mais tranquilo para esses desafios, eu aprendi muito mais como melhor eu aprendo e, cara, hoje eu estudo em quantidade de horas menos, mas nitidamente hoje ele é um cara que tem melhores notas nos simulados internos, melhores notas nos simulados externos e ele vem para tirar uma nota muito alta. E você acha que isso é decorrente do quê? Eu acho que isso é, sim, de uma experiência maior, de uma maturação maior dentro desses processos do ensino médio, mas é principalmente o que ele viveu ali com seus professores, com a coordenação, com as suas próprias experiências, com o counselor, com as orientações que ele foi conseguindo colocar ali no que seria aquela mochila dele do ensino médio para ele fazer essa trajetória de uma forma melhor. Entendi. Tá bom. Acho que a gente fechou esse primeiro bloco com acho que essa ideia é muito boa. Ensino médio é a última etapa. Existe uma motivação que é quase orgânica da criança tá chegando ali. Cara, quando eu terminar isso aqui, eu seria um adulto. É isso. Mas essa importância simbólica, ela se decanta em graus diferentes dependendo do indivíduo. E é engraçado que quando a gente pensa em ensino médio de uma maneira superficial, a gente fala tem que ter preparação, tem que ter simulado, tem que ter prova, tem que ter bons professores, mas... E aí tem aquele papo, né? A escola conteudística, que a gente já teve até um episódio aqui sobre isso, mas o que você está trazendo é que essa motivação ela não é só intrínseca, ela tem que ser extrínseca também. Concordo. E que muitas dessas crianças precisam desse apoio. Então é uma referência importante que ensino médio é também um momento de apoio, da gente não pensar que o ensino médio é só aquele lugar de autonomia que agora é contigo. Cara, mas você foi muito, muito relevante agora. Tem muita família, e aí eu deixo esse aviso também para a família, que acredita assim, se ele chegou até o ensino médio, eu fiz a minha parte, eu não preciso mais participar de uma maneira tão incisiva no que diz respeito à vida escolar dele, e agora é a hora dele se virar e dele decidir. Eu já não tenho muita interferência nos conteúdos, os pais falam, os conteúdos vão se tornando mais específicos, os pais têm mais dificuldade. Uma coisa é você auxiliar uma criança do Fundo 1 em matemática e você depois auxiliar a matemática no ensino médio. O cara não sabe, fala, pô, agora é contigo. Né? Só que aí é que a gente precisa de uma inversão desse modelo mental. Porque assim, quando ele é muito pequenininho, a gente fica em cima. Por ele ser muito pequenininho. Mas agora ele nem é pequeno, Marcelo, e ele nem é grande. E ele está num momento em que, se ele perceber que existe apoio, que as pessoas de fato legitimam aquilo que ele faz e aquele esforço, cara, a gente muda a rota do ensino médio desse estudante. Porque assim, vai existir uma pressão. Claro. E essa pressão, às vezes, essa pressão acontece até pela ideia assim, cara, eu tô saindo daqui, né? São 3 anos, vai terminar. Né? E não é uma pressão que assim, eu não tô colocando essa pressão, mas eles se sentem assim, é inevitável. de uma forma quase orgânica. E quando ele tem, em meio à pressão, em meio a esse cenário que é meio turvo, caminhos a serem seguidos, pessoas que dão a mão e que alçam para um outro lugar, e a sensação de que, pô, eu tô conseguindo, eu confio em você e que essa coisa vai acontecer, eu tenho um estudante que acaba rendendo muito mais. E aí a gente fala, assim, nunca foi só por conteúdos. Se eu quero que ele consiga, Marcelo, ficar lá na aula
todos aqueles momentos que ele fica, e às tardes, todos os momentos que ele fica, e aquela galera que a gente vê voltando para as nossas aulas da tarde de monitoria, do radiação, ou que ficam no intensivo que está rolando agora até as 8 da noite, é porque esse cara enxerga algum tipo de propósito. É porque ele se sente naquele ambiente como sendo o ambiente dele. Porque se ele não tiver uma parceria, uma ideia de que as pessoas acreditam nele, que aquele ambiente é de fato o ambiente dele, é um ambiente acolhedor, um ambiente genuíno para ele, ele não consegue dedicar o quanto precisa dedicar para esse grande resultado acontecer. Entendi. Tá bom, agora eu vou inverter um pouquinho, né? Vamos imaginar o seguinte, eu acho que a família que está nos ouvindo, eu não sei se isso é intuitivo, mas entendo que a principal mensagem que você passa é que, apesar dele já ter 15 anos, apesar de serem os últimos 3 anos, ele continua precisando de apoio. O apoio da família que deve existir, mas um apoio que agora, pela complexidade do próprio apoio, deve vir da escola. Então as famílias devem levar isso em consideração se a instituição que eu apostei para guiar meu filho nesses 3 últimos anos dá esse suporte para que possa tirar dele o máximo que ele puder oferecer. Para mim isso está claro. Aí eu queria te pedir agora, se você tivesse assim, 2 alunos, tá? E 2 alunos diferentes. Vamos pensar um aluno motivado, o cara que, de uma maneira bastante intrínseca, sabe da importância dele utilizar esses 3 anos como trampolim para o que ele quer. Estou pensando principalmente em faculdade. Tá bom. Mas eu quero fazer exames externos, eu quero um Enem, eu quero um PAS, eu quero fazer o vestibular tradicional da UNB. Esse é um aluno. E um outro tipo de aluno que chega do ensino médio completamente perdido. Algumas famílias me procuram dizendo assim, Marcelo, santo de casa não faz milagre, eu não estou conseguindo despertar no meu filho alguma coisa que o leve a tomar uma decisão. Eu sei que ele é muito novo, mas não tem jeito, é a regra do jogo. Ele vai terminar a 3ª série ali com 16, 17 anos e vai ter que escolher o vestibular dele. Então, pensando em 2 alunos, um aluno super motivado, tá bom, e um aluno... Eu vou usar a palavra desmotivado, mas eu quero defini-la. Desmotivado no sentido de, cara, tô chegando nesses 3 últimos anos... Ele ainda não sabe, né? Não sei o que é. Então é o seguinte, eu vim até aqui, vim até o 9º ano, agora falta a 1ª, 2ª, e eu termino a escola, né? Terminei aquela coisa quase obrigatória, natural, orgânica, que eu acredito que a minha família sempre colocou, que é a escola. Se você tivesse esse papel de counselor, né, de conselheiro acadêmico... E pensando, você tem 2 filhos, seus filhos chegando nessa idade, pensando você como professor, como é que você aconselharia cada um desses alunos, o super motivado e o desmotivado, com a definição que eu dei, como é que você aconselharia se a pergunta fosse como é que eu posso aproveitar o ensino médio? Tá bom. Caramba. Começa pelo motivado. Vamos lá. Se eu tenho um estudante que tem já clareza de algumas questões, isso nos ajuda muito. Tá. Porque esse cara entra com clareza e ele sabe assim, ao final desses 3 anos, eu vou ter definições que são importantes. E aí, às vezes, esse cara já pensa, ele já entra pensando em algum curso e muitas das vezes esse cara nem sai com a mesma percepção de curso. Muitos entram, claro, eu quero um curso, ele tem as vivências das aulas, dos entra o que você falou na primeira pergunta, talvez pela orientação e influência dos professores, coordenadores, ele começa a ver coisas que ele não estava vendo. E ele expande o leque, Marcelo, e ele consegue perceber que ele tem condição, cara, de ser um candidato para aquele curso. Ele consegue ter clareza assim, as minhas condições, elas são muito possíveis. Elas são possíveis porque eu pego esse conteúdo e eu consigo entender, eu consigo fazer com que a minha trajetória escolar tenha rotina, e em casa eu retomo e eu volto, eu me sinto feliz nesse ambiente, eu tenho amizades que são bem construídas, eu empolgo os outros, eu consigo ensinar os outros e, cara, eu consigo ver diferentes alunos quando você está me perguntando desse caso, dessa pessoa motivada e que já está bem encaminhada. Tá. Então, essa pessoa, ela precisa de um refinamento no que diz respeito a planejamento. Então, ela vai sentar e aí a gente tem lá a figura do conselheiro, a figura do coordenador e nós, diretores, também temos esse elo com os meninos. E o que a gente vai acabar apontando para essa pessoa são os muitos caminhos possíveis. Às vezes essa pessoa pensava assim, não, Thiago, eu quero passar em qualquer curso da Universidade de Brasília.
Eu quero estudar na UNB. E aí a gente começa a fazê-lo pensar, cara, que tem uma área em que ele tem muitas aptidões. E tá nítido que ele tem aptidões para aquela área. Então vamos supor que o cara se descobriu dentro da engenharia mecatrônica, já na primeira série. E na segunda e na terceira, com esse refinamento e com essas conversas, ele percebeu que ele já passaria, que ele vai passar na engenharia mecatrônica da UNB, que a nota está entre 50 e 60 pontos, mas que aquilo que também é possível à UNB é pequeno para o sonho dele. E agora ele está olhando, cara, que pela prova do Enem ele consegue acessar grandes universidades do Sudeste, por exemplo. Isso eu entendi, mas assim, se a pergunta do cara fosse assim, poxa, Thiago, como é que eu posso aproveitar o ensino médio? Como é que você resumiria tudo isso que você falou? Beleza, eu quero aproveitar o ensino médio, eu sou um cara super motivado, eu tenho esses 3 últimos anos. Me dá aí um conselho, uma orientação de como que eu aproveito isso. Eu estou entendendo que existem possibilidades, às vezes, aproveitando esse ensino médio, de ter clareza acerca de coisas que na minha cabeça antes não existiam. Isso eu entendi. Mas qual o conselho que tu daria para esse cara? Cara, esse cara ele precisa viver plenamente esses 3 anos. E viver plenamente esses 3 anos é sim, olhar para os estudos e se preparar e olhar para toda essa questão, mas é ter os bons momentos que o ensino médio ele vai oferecer para aquele estudante. Então, tem uma questão que é o vínculo que você forma na sala de aula, tem uma questão que é o vínculo e a confiança que você acaba adquirindo com os seus professores. Tem aquela coisa, Marcelo, de viver aquela sala de aula e aqueles momentos como sendo momentos de fato, momentos de aproveitar aquela experiência. Eu acho que o cara que chega muito mais bem preparado, ele é o cara que consegue, dentro dos 50 minutos de sala de aula, aproveitar plenamente aquilo. Então ele escuta, ele anota, ele é o cara que devolve a pergunta, ele é o cara que faz aquela informação se tornar conhecimento adquirido para ele, e aquilo para ele, depois, quando está com ele, aquilo não tem mais limite. Porque aí ele transforma, e ali ele melhora, e ali ele ensina a outra pessoa, e ali ele tem dúvidas sobre aquele conteúdo, e ele consegue se perceber dentro da primeira série com diferentes desenvolvimentos em um monte de disciplina. É como se eu olhasse para uma determinada aula, e isso acontece muito, e ele falasse assim, cara, como eu aprendi nessa aula? Como que eu nunca tinha visto e aprendido sobre essas coisas? E numa frase pro cara, qual é o conselho? Eu entendo, concordo com tudo que você falou, mas qual é o conselho? O conselho para esse cara seria, acredita no seu processo, acredita no que está acontecendo, confia. Entendi. Confia no quanto você está caminhando e produzindo. O problema é que tem gente que é muito imediatista. Você não faz o extraordinário, Marcelo, sem fazer o que é ordinário. Então você começa com o que é fácil. E do fácil você vai ao médio, você chega ao difícil. Entendi. Às vezes, algumas pessoas querem alterar essas ordens. Isso a gente não altera. Ou seja, você está dizendo que o cara que é muito motivado, ele pode chegar, às vezes, ansioso demais para ter pressa, todos os com resultados. Uma urgência. Entendi. E não é assim. Na educação não funciona dessa forma. Que para mim faz sentido, que quando o cara é muito motivado, eu tô pronto, eu sei, eu vou nessa e as coisas não acontecem. E é normal que não aconteçam do jeito que ele espera, que isso pode gerar nele uma ansiedade ainda mais nociva, desvirtuando os caminhos que ele havia definido. E, em geral, essas pessoas muito motivadas, elas escutam e conversam muito sobre cursos e sobre outras realidades. E muitas das vezes eles se comparam muito com outras pessoas e outras realidades e outros estudantes. Entendi. Então, quando ele enxerga que outros passaram ou que outros tiveram alguma nota, eles têm dificuldade, às vezes, em lidar com essa situação. Gostei desse conselho também. Não se compare. Não se compare. Você não tem que se comparar. É você com você mesmo e o seu processo, e você precisa respeitar esse processo. Não deixa a sua motivação virar ansiedade, não se compare. Viva todo dia, absorva, discuta, aproveite, mas deixa o processo acontecer, deixar claro que é um processo de 3 anos. É isso, é um processo de 3 anos. E de verdade, se ele estiver fazendo um estudo que é sério e o estudo de retomada, e ele estiver oferecendo, cara, um mínimo de disciplina em relação a retomada em casa, o estudo em casa, fazer o que precisa ser feito, ele já vai estar na frente de muita gente. Porque isso parece trivial, mas isso é difícil de você conseguir fazer. Não há dúvidas. Eu gostei muito dos dois. E aí, vamos lá. Esse é o cara motivado. Tá bom. Agora o cara desmotivado, porque assim,
falar, poxa, aproveita as aulas, respeita o processo, vai com calma. É engraçado, eu não sei se você tem um detalhe que o diferencie, porque são conselhos que poderiam servir para os dois. Parece genérico, né? Mas para esse cara que aparentemente está mais desmotivado, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer por ele é algum tipo de despertar. Ele tem que ter um encantamento, um despertar em alguma área. Às vezes, funciona com ele uma determinada liderança. Ele vai enxergar numa determinada área, num determinado professor. A gente não conhece todas as histórias de imediato. Então, vamos supor que é um cara que está chegando de uma outra escola, a gente recebe muita gente no médio, e ele chegou e a gente não sabe que ele tinha um trauma muito grande em determinada área do conhecimento e que ele o tempo inteiro fugia daquela área de conhecimento. Então, se a gente conseguisse acessar esse tipo de informação e entendendo de uma forma muito clara o que ele precisa, talvez ele conseguiria se perceber sim como alguém que tem possibilidade, sim como alguém que consegue, sim como alguém que tem possibilidade de desenvolvimento, e ele seria muito mais encorajado. Eu já vi casos de estudantes que eram inicialmente mais desmotivados e mais alheios a essa realidade, que durante o processo se tornaram não mais inteligentes de maneira inata, mas se tornaram mais dedicados e por não se considerarem, não se acharem tão inteligentes, acabaram ralando mais e que a nota deles em avaliações externas foi maior do que quem de uma forma muito mais inicial acreditava ser mais inteligente. Eu sei que é um conceito difícil e subjetivo, mas isso acontece muito. Mas aí eu entendo que isso é um belíssimo recado para coordenações, para você enquanto diretor, mas principalmente para professores, assim, o que parece desmotivado, isso não significa necessariamente que ele não goste de estudar. Talvez ele não tenha visto algo que diga, caramba, isso aqui eu gostaria de fazer. E a gente fala em estudar, mas pouquíssimas pessoas falam sobre metodologias de como fazer. Cara, como é que eu entendo esse conteúdo? Quando você faz a sua aula, que você deixa o seu quadro pronto e você deixa os espaços, você sabe o que o cara vai fazer. Você sabe que o cara vai oferecer aqueles 50 minutos para você com total atenção. É assim, é quase impossível que dentro daquilo ali ele não olhe e fale assim, cara, eu posso não gostar desse trem aqui, mas eu entendi tudo. Mas e dele, assim, porque eu entendi que se o garoto aparecesse aqui motivado, ele diria assim, cara, o que eu faço? Aí você deu dois conselhos. Tá bom. Respeita o processo, não se compara, Justo. evita a ansiedade. Para esse moleque desmotivado, você está trazendo um ponto super importante que é, olha, não entenda a desmotivação como indiferença, né? A desmotivação pode ser fruto de que nenhuma matéria, ou nenhum professor, ou nenhum campo do conhecimento tenha provocado nele aquele interesse que todos nós temos interesse em alguma coisa. Mas qual o conselho que você daria para ele, para o garoto, para esse desmotivado? Qual o caminho que você diria assim, cara, faz o seguinte... E, assim, como eu falei no início, eu acho que evitar comparações e viver o processo serve para os dois. Cabe para todo mundo, mas né? para o desmotivado especificamente, pensando em você enquanto professor, tu viu aquele garoto no canto da sala que sempre vai pro fundão, é o garoto que pouco participa. Como é que seria uma chacoalhada que tu daria nesse cara? Tá bom, acho que a gente podia ter, assim, um momento muito claro com uma pessoa assim, e deixando muito transparente para ela que aqueles 3 anos, eles vão passar de um jeito ou de outro. E ele pode sim acontecer, e podem ser 3 anos de experiências muito boas, se a gente estiver junto e a gente caminhar junto, ou pode ser um dia atrás do outro de experiências muito ruins, se ele de fato não acreditar no que a escola está fazendo por ele. Então, o cara às vezes chega mesmo, ele chega com uma incerteza, ele não tem uma área de conhecimento e ele pode usar os diferentes mecanismos da escola para se descobrir. Por exemplo, quando a gente pensa os projetos da nossa escola conseguem fazer com que os nossos estudantes tenham grandes visualizações nas suas soft skills, principalmente. Aí o cara se enxerga assim, cara, eu nunca pensei que eu daria conta disso. E se eu dou conta disso que eu achava que era muito difícil, conteúdo é um negócio desse tamanho. Então eu acho que seria legal para esse cara fazê-lo perceber assim, esse tempo vai passar de um jeito ou de outro.
Cara, de um jeito ou de outro, daqui 3 anos, você vai terminar o ensino médio. Então, o que a gente precisa fazer é que esses 3 anos sejam 3 anos onde você vai sim, ter bons momentos aqui. E ter bons momentos é se desenvolver. A gente quer muito sim que eles vivam bem, que eles façam boas conexões, que eles tenham bons contatos, bons grupos, que eles sejam felizes no que eles façam ali. Mas se eu já vou estar ali esses 3 anos, eu posso querer que aquilo seja mais do que de fato parece. Entendi. Então eu iria por esse caminho com esse cara, seria a minha dica 1 para ele. Seria chegar pro cara e falar que, olha, não entenda esses 3 anos como um mero check, né? É isso. Só dando ok, não é um tô ok, passando. não é ok, dá para ser mais do que isso. E viva o que a escola te oferece. Vai de cabeça aberta para perceber, quem sabe, estímulos em coisas que antes você nem pensaria. Como você falou, e vai ser o tema da minha terceira pergunta, às vezes, num determinado projeto, o fato dele se dedicar àquilo, ele vai se descobrir. O cara se descobre. Né? Então, acho que é um bom conselho, né? Assim, evita ter a mentalidade fixa de que você não gosta de nada, evita ter a mentalidade fixa de que você não serve para nada e diz o seguinte, cara, todo mundo tem interesse. Aproveita e vive esses 3 anos meio que como uma esponja, sugando a possibilidade de oportunidades que, de repente, abre um negócio na tua cabeça. Agora, se eu já pego o cara assim, eu preciso ter uma forma de trabalho da coordenação do professor, de nós todos, enquanto membros da escola, de fazer mais por esse cara. É muito fácil dar aula e acompanhar quem já é muito bom. Uhum. Esse cara precisa mais da gente. Uhum. Esse cara, ele pode se desenvolver e ele pode ter um crescimento tão grande quanto o outro dentro de uma curva de crescimentos e melhorias. Uhum. Só que a energia a ser gasta por quem não está completamente já numa vibe de eu vou passar, eu quero, eu vou e vamos. Mas esse cara pode alcançar, ele pode começar a pensar dessa forma. Uhum. Isso é possível, mas tem que ser intencional. Isso não acontece de uma forma aleatória. Entendi. Muito bom. E pra gente fechar, Thiago, assim, e agora eu vou fazer o momento jabá, mas aí é um jabá, Tá SigmaCast, aqui, tá aqui, o jabá tá tá dado. Então vamos lá. Eu tenho as minhas opiniões, mas eu vou guardá-las. Tá bom. Que eu quero ouvir você mesmo, você como diretor, você como professor. Quando você olha para os serviços que o Sigma tem no seu ensino médio, eu vou te pedir 3, porque são muitos. Tá bom. E aí, quando eu digo serviços, coloca dentro do mesmo saquinho projetos, serviços, contraturno, professores, não sei. Mas assim, para as famílias que ainda estão buscando um ensino médio para os seus filhos, se você tivesse que elencar, na sua opinião, quais os 3, e aí eu vou chamar de serviços, mas esse saquinho bem amplo, tá? Quais as 3 ofertas, quais os 3 oferecimentos do ensino médio do Sigma que você julga efetivamente relevantes? Tá Agora bom. eu estou pensando no geral para aquele aluno que começou motivado, ou então que nem começou tão motivado, mas que em algum momento percebe assim, cara, eu tenho aqui todas as ferramentas que eu preciso agora comigo, que eu preciso para alcançar altas ambições. Quais são os 3 que você reconhece, até na tua experiência como professor de outras instituições, que você reconhece como destaques? Tá. Pô, só 3, né? Só 3. Tá bom. Então eu vou fazer algumas conjugadas aqui. Tá bom. A primeira tem a ver, Marcelo, com o que a gente tem hoje em termos de escolha da trajetória do nosso aluno em termos de grade horária e os nossos professores. Esse é o meu ponto 1. Então, é um baita diferencial competitivo para a nossa escola, como a gente organiza as nossas disciplinas, como elas estão dispostas, como elas são feitas nos itinerários, aprofundando e falando sobre o que é mais importante, dando chance para as pessoas que precisam de mais terem acesso a mais, como as artes são dispostas de uma forma que eu contemple os conteúdos do PAS e, principalmente, professores que são professores de carreira. Então, eles não estão ali aleatoriamente. Eles estão ali porque eles são muito bons professores, eles entendem o que eles fazem e eles conseguem sim pegar um grupo de estudantes e encaminhar esse grupo de estudantes para um outro nível, para o nível Sigma. Então, grade horária e professores é o meu primeiro. Primeiro. Tá.
Meu segundo ponto tem a ver com esse foco no que diz respeito a resultados e simulados. Então eu tenho hoje provas dentro do regular que simulam, que aguçam, que fazem com que o estudante tenha a realidade das grandes provas externas. Tá, então já no regular a gente trabalha assim. E em conjunto às provas regulares, eu tenho simulados. Tá. E aí, o que a gente pensa enquanto escola é que se ele vai errar, ele tem que errar com a gente. Ele tem que errar quando ele pode ser alertado, ser orientado, que o ajuste seja feito e ele melhore. Então eu gosto muito como a gente trabalha as nossas avaliações internas e também os nossos simulados e a planilha de acompanhamento de resultado que vem a partir desse simulado e quanto a gente está criando um clima dentro dos nossos alunos de uma cultura de estudo, de responsabilidade, de melhoria, deles se reconhecerem, deles se apoiarem. Eu acho muito legal o que a gente está construindo em relação a simulados, ao resultado dos simulados e a gente trafegando no simulado Enem e transitando entre o simulado Enem, uma novidade esse ano, o simulado do vestibular tradicional e os diferentes simulados para o PAS. Tá bom. Avaliações internas e esses simulados que você definiu tanto o vestibular tradicional da UNB, passando pelo PAS e Enem. Terceiro. E meu último ponto tem a ver, cara, com os projetos. A escola precisa de vida. A escola precisa olhar para o que é importante para além somente dos conteúdos. Os conteúdos e a hard skill, elas são sim relevantes e elas vão ser necessárias. Mas ter a certeza de que a gente está formando alguém que se posiciona, que consegue resolver problemas, que consegue trabalhar em grupo, que coopera, que ajuda, que se preocupa com o outro e que está antenado em grandes resoluções, isso muda tudo. Porque eu não estou falando de um cara que é um fazedor de provas. Ele faz sim provas e ele tem grandes resultados e ele sabe o que fazer com esses grandes resultados. Então, quando eu olho para os nossos projetos e eu vejo o cara que tem uma aptidão nas ciências humanas, participando do Sigma Mundi, se desenvolvendo, ou quando eu vejo o cara do ensino médio que tem uma aptidão na área das exatas e os ex-alunos nossos da medicina estavam um sábado na escola fazendo com os meninos o curso de anatomia. Quando aquilo acontece, o cara ele pega uma competência que poderia estar sendo não vista e esquecida e ele transforma aquilo em potencialidade. E quando ele vive aquilo, ele se sente muito mais capaz, com muito mais engajamento e, na minha opinião, e aí a vida prática mostra a experiência empírica, com muito mais chance de obter sucesso em tudo que ele for fazer. Entendi. Então, vou revisar. A primeira que você falou, grade horária combinado com professores Boa. De excelência. O segundo ponto, a preocupação com avaliações internas regulares e também esses simulados. E o terceiro, a valorização de outras habilidades, para além do que é trabalhado em sala de aula através dos projetos. É isso. É isso? É isso. Feito o resumo, agradeço aqui ao Thiago, mas ele não vai embora antes do nosso Sigma Dicas. É isso. Mas eu vou ficar momento. com uma você fica com uma e você fica com duas. Tá bom, então vamos para o Sigma Dicas, para quem está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez. É o momento no finalzinho do episódio em que a gente pega o crème de la crème, que a gente traz aquilo que vocês ouvintes e aqueles que estão nos vendo no YouTube precisam levar do que foi mais importante de bons insights das nossas conversas. Vamos para o Sigma Dicas do episódio de hoje. Thiago, assim, o que mais me chamou a atenção, muitos pontos que você trouxe foram muito bacanas para produzir insights na minha cabeça, mas eu gostei muito de uma coisa que você falou no início do programa, que é aquela ideia de que as famílias não devem se iludir com a percepção de que uma vez no ensino médio, agora é contigo. Né? Que essa ideia de acompanhamento, de estar presente, pode não ser aquela mesma presença do pai fazendo o exercício de matemática como acontecia no Fundi 1,
mas precisa ser de um acompanhamento no sentido do que o aluno está fazendo, de como é que ele está aproveitando, se ele está entendendo a grade horária dele, entendendo o que acontece no contraturno, para fazer com que esse suporte seja um suporte contínuo. Cara, sensacional. Então, o primeiro insight que eu acho que, principalmente famílias que estão nos ouvindo, é que o ensino médio é um momento determinante, são os 3 últimos anos, mas ele ainda precisa de você. Vai duas. Grande insight aí que você já teve. Vamos lá. Eu quero deixar um ponto aqui que tem a ver com... 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. São 2 os meus. Meu primeiro ponto, então, de 2, tem a ver com você aproveitar. Cara, são 3 anos maravilhosos. Não são 3 anos impossíveis, são 3 anos de possibilidades. Encara isso como uma grande oportunidade de melhoria, de desenvolvimento, de contatos muito relevantes e de aprendizados. Eu queria muito que a postura desses estudantes que chegam no ensino médio fosse desse aprendente, desse cara disposto, desse cara assim, eu vou acreditar nisso daqui, porque isso aqui vai me fazer melhor. E funciona. Então esse é meu primeiro ponto. Postura de aprendiz. Postura boa. Cara, eu sei que você tem umas bom, formas Thiago, lá vem ele. Postura de aprendiz, gostei. Pô, e o outro? E o ponto número 2 tem a ver com... É um período de escolha. Mas a gente está vivendo um mundo, pessoal, que escolhas não precisam ser definitivas. Então não tem, Marcelo, aquela de... Thiago, eu estudei o tempo inteiro para passar em medicina. Eu fiz a primeira série para passar em medicina, eu fiz a segunda série para passar em medicina, mas eu cheguei na terceira, eu descobri que não é medicina. Eu descobri que eu quero um outro curso. E não tem problema nenhum. Uhum. Então, o mundo hoje ele não é mais tão numa escala certo e errado, 0 e 1. O mundo hoje ele permite que você possa ter as suas definições e que você entenda o conhecimento como sendo importante, sistêmico, e o quanto os seus aprendizados eles vão ser valiosos em qualquer área que você escolher seguir. Eles estão muito novos. Então, às vezes, o cara achou que era medicina, e ele começou a medicina e ele percebeu que não é. Mas todo aquele encaminhar da medicina até ali vai fazer muito sentido e vai ajudar muito em muitas competências e habilidades se ele resolver ir para uma outra área. Então eu queria muito que, sim, é o momento da tomada de decisão, mas não existe decisão definitiva e exclusiva e acabou. A gente vai sim tomar uma decisão e essa decisão vai ser tomada, ela é sua, mas ela vai ser tomada em conjunto e com pessoas que vão te acompanhar, que vão te supervisionar e que vão estar com você mostrando uma série de possibilidades. Muito bem, com isso a gente fecha o nosso SigmaCast de hoje. Muito obrigado, Thiago, pela sua presença. Eu que agradeço, gostei demais. Pelos insights, pelas boas discussões que tivemos aqui. Pessoal, um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu, gente, até mais.